Boa noite, gente! Sejam bem-vindos aqui ao Coisa de Doceira. Hoje a gente está começando mais uma análise, mais uma live, né, de análise de perfil. Hoje eu vou analisar o perfil da Quitutes da Amanda e eu vou dar várias dicas para vocês sobre como usar o Instagram, né, como uma ferramenta de vendas. Então a gente vai analisar ali, mas eu vou dar ideias de post, vamos falar dos stories, vamos falar da humanização do perfil, enfim, a gente vai falar de um monte de coisa legal que eu acho que serve para todas vocês. O que eu achei muito legal do Instagram da Amanda, da Quitutes da Amanda, e por isso que eu quis trazer aqui, é porque ela trabalha tanto com doce como com salgado. E eu sei que algumas de vocês oferecem produtos que são assim completamente diferentes, né? Que oferecem serviços diferentes e às vezes não sabem muito bem como falar dos dois ali no Instagram, enfim. Então por isso que eu quis trazer. Hoje vai ser um pouquinho diferente do que a última, porque eu quero que vocês tenham uma experiência melhor e que vocês consigam enxergar melhor o que é que eu tô falando aqui. Então, eu vou colocar o Instagram dela na tela, porque daí vocês conseguem enxergar na tela inteira e vocês vão ficar ouvindo a minha voz de fundo, tá? Mas vamos lá. A Amanda já tá aqui. Oi! Oi, Léo, tudo bem? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui rápida. Peraí. Vamos lá. Bom. Então, eu vou colocar o Instagram. Ixi, por que eu tô falando aqui? Peraí. Muta ali pra mim, por favor. Aqui não dá, né? Se eu vou ficar me ouvindo ali, me ouvindo aqui. Muito bem, então agora já tá tudo certo. Boa noite, Babi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Amanda, vou abrir aqui e a gente vai começar a conversar, tá? Pronto, vamos lá então. Muito bem. Acho que agora vocês estão vendo então o Instagram dela, certo? Veja se vocês estão me ouvindo bem. Parou o vídeo? Pra mim tá normal. Amanda, por aqui tá aparecendo normal. Parou para mais alguém o vídeo? Aí tá aparecendo bem? Eu acho que aqui tá Tá aparecendo normal. normal. Deixa eu perguntar aqui pra ela. Que tem um pequeno delay enquanto eu falo aqui e aparece pra vocês. Mas vamos lá. Amanda, me fala se voltou. Tá aparecendo a tela do Insta. Isso, agora era pra aparecer a tela do Insta. E agora eu voltei. Então, está indo tudo bem por aí? Então, perfeito. Então, vamos começar. Bom, como eu estava dizendo, o que eu achei muito legal dela, ela trabalhar essas duas questões, né, do doce e do salgado. Então, eu também vou dar um foco maior nessa live de hoje de como a gente pode trabalhar dois serviços diferentes num mesmo Instagram, né? Então, vamos lá. Bom, para começar, eu queria falar da bio, que eu acho que a sua bio ela tá bem boa, porque ela deixa bem claro ali, né? Logo que você entra, você já lê ali doces, salgados, kit festa, festa na caixa, enfim, já sabe onde compra. Eu faria assim alguns ajustes aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tive que clicar no mais para eu poder enxergar ali o chama o WhatsApp no link. E eu acho que ela é uma informação que ela é bem importante, porque é justamente ali que você fala, né? Olha, clica aqui no link para comprar. Então, o que eu faria? Eu tiraria essa linha do cartão de crédito, débito e Pix, porque isso você pode deixar a forma de pagamento, etc. Você pode deixar ela nos destaques, tá? E então eu acho que essa é uma informação que ela não é tão importante aqui nesse momento. Aqui nesse momento é mais importante assim. Ok, a empresa é Quitutes da Amanda, eu já sei que eu tenho que falar com a Amanda. O que ela faz? Faz doce, faz salgado, faz kit festa, né? A festa na caixa. Aonde ela entrega? Ela entrega em BH e região. E como é que eu entro em contato? Chama no WhatsApp aqui embaixo no link. Essas eu acho que são as informações mais importantes para você ter na sua bio, tá?
Então, nesse caso, eu tiraria essa questão do cartão de crédito, do débito e do Pix, para realmente a gente não ter aquele botão do mais, tá? Um outro ponto que, assim, não que ele esteja errado nem nada disso, mas que eu acho que de repente poderia melhorar um pouquinho, só para valorizar um pouco mais o seu trabalho, é porque quando você coloca assim, salgados comuns e fit, eu entendo que tipo, ok, é o salgado normal e o salgado fit. Só que eu acho que talvez a palavra comum, ela não tá valorizando tanto assim o seu trabalho. Então, de repente, o que você poderia fazer é colocar doces e salgados, também na opção fit, ou também temos versão fit, ou alguma coisa assim, que a pessoa já entende que você tem o salgado, que é o normal, e tem as opções de fit. Boa noite, mãe e filha! Bom, agora voltando, então eu acho que com relação a bio, é isso, tá? Tira a parte do cartão de crédito, que aí já vai subir esse chama o WhatsApp no link, ele não vai estar mais escondido atrás do mais. E de repente tira o comuns e deixa só doces e salgados, também em versão fit. Agora vamos dar aí qual seria o outro passo, tá? Porque o que eu acho que é importante a gente pensar é que a pessoa, quando ela entra no seu Instagram, assim, se ela entrar na sua bio, algumas coisas têm que ficar muito claras, tá? E ela tem que achar a sua informação de uma forma rápida, assim. Então, o que ela quer saber, né? Ela quer saber um pouco mais. Aqui ela já sabe o que você faz, para onde você vende e como ela entra em contato com você. Só que depois talvez tenham outras coisas que ela queira saber. Talvez ela queira saber um pouco mais de você, talvez ela queira saber o cardápio, enfim. Essas outras informações todas ela vai achar nos destaques, ok? Então, por isso que eu acho muito importante a gente ter uma atenção especial nos destaques, tá? E não necessariamente precisa ter tudo que a gente posta nos stories, etc. Não necessariamente eles precisam entrar nos destaques, ok? E aí, como pensando nessa questão da experiência da pessoa que está entrando no seu Instagram e dela achar informação rápida, eu sempre acho que tem ali uns destaques que eles precisam sempre estar na frente, porque é o que a pessoa está buscando, é para responder logo ela ali. Então, eu gosto de colocar como um primeiro destaque quem você é. Então, por exemplo, ali você pode colocar um quem somos, onde você vai explicar um pouquinho sobre você, quem é a Amanda, o que faz a Quitutes da Amanda, conta um pouquinho ali da sua história. Depois eu acho que você pode ter um outro destaque, onde você vai colocar o seu cardápio, então quais são os doces que você oferece, quais são os salgados que você oferece, enfim, né, falando um pouco dos seus produtos. E aí sim ali você pode ter um terceiro destaque, onde você vai colocar como que a pessoa compra, ela tem que buscar, você entrega de segunda a segunda, é só de segunda a sexta, que horas, com quanto tempo de antecedência esses pedidos precisam ser feitos, enfim, qual é a forma de pagamento. Então essas informações você pode ter ali um destaque de outras informações, tá? E aí depois um quarto destaque que eu acho muito legal quando você coloca a prova social, né? Então quando você coloca ali as mensagens que os clientes te mandaram, quando eles falaram bem de você, as mensagens que você recebeu, porque isso é um reforço de que as pessoas compram e gostam do seu trabalho e é legal que você tenha isso ali. Eu vi que alguns desses você já colocou, então agora eu vou voltar pro seu Instagram só pra gente analisar eles, tá? A única questão aqui é que eu acho que é importante você ter esses 4 destaques primeiro, tá? Então, só pra você ter uma ideia, por exemplo, eu vi que você colocou aqui o destaque dos docinhos, do kit festa e dos salgadinhos, que é o que a pessoa quer ver. Ela clica aqui nos docinhos, legal, ela já sabe que você tem cajuzinho e brigadeiro, que ele tem esse formato, que você tem o brigadeiro, é assim que ele é apresentado, o beijinho, isso tudo aqui eu achei muito legal, tá? Só que eu acho que isso tinha que estar lá na frente nos destaques. Porque aqui, se você olhar, quando a pessoa entra, tem tantos outros destaques na frente e tem tantas coisas para a pessoa clicar que muito provavelmente ela não vai ali até o final para daí entrar no destaque do salgadinho, entendeu?
Então, eu acho que esses destaques, eles têm que vir mais pra frente, tá? Outra coisa, aí eu vi aqui, por exemplo, você colocou o do mini cake, isso é legal, porque a pessoa tá vendo os seus produtos, certo? Agora, com relação, por exemplo, um outro ponto que eu queria te falar, aqui eu vi que você colocou os personalizados, que é legal, que a pessoa pode ver que faz personalizado, mas eu não sei, talvez às vezes eu colocaria então o seu, tipo, quem você é, e aí eu colocaria os docinhos, e aí de repente dentro mesmo dos docinhos você pode começar colocando o seu cardápio com toda a lista de doces que você oferece, aí vem as fotos desses doces, porque é legal para a pessoa poder ver, e aí talvez ali você já pode colocar as opções de que eles podem ser personalizados, depois você coloca o destaque dos salgadinhos, a mesma coisa, coloca o cardápio, daí coloca as fotos dos salgadinhos para a pessoa ver, e aí depois disso vem o kit festa. Isso fica ótimo, eu vi aqui, é legal que a pessoa já entende mais ou menos o que funciona. Agora, eu não sei se você tem, se esses kit festas, eles são, tipo, se a pessoa entrar em contato com você, cada hora ela escolhe um, e ela personaliza ali o kit dela do jeito que é, ou você já tem eles de uma forma... Não, é sempre o mesmo. Eu tenho uma opção que vem X salgados, X doces e um bolo, eu tenho uma outra opção que só vem os doces. Como que funciona? Porque se você já tiver, se esses kits, eles forem meio que uma coisa fixa, ou ela pode montar, mas dentro de um cardápio fixo... Deixa eu voltar aqui pra mim, peraí. Então, porque assim, se esses seus kits, eles... Vamos supor assim, não, eu tenho uma lista... mas toda vez que eu posto uma foto no destaque, ele vai pra frente. Isso, eu já vou te falar sobre isso, tá? Só fechando a ideia aqui do kit. Uma coisa que você pode fazer... Só me conta se o seu kit, ele é... Se ele é uma coisa fixa, ou se não, se você cada hora faz um kit do jeito que o cliente quer. Porque uma opção que você tem também é de colocar um cardápio ali falando, olha, tem as opções do kit, você tem essas e essas opções de doce que você pode escolher, sei lá, 3 sabores, essas e essas opções de salgado que você pode escolher X sabores e monte o seu kit, sabe? Aí você já dá as opções de como que a cliente pode montar. Tá, o cliente monta o kit. Legal. Então talvez seja legal você ter dentro desse destaque, um primeiro explicando, né, como que funciona essa montagem do kit, que a pessoa pode montar o kit, etc. E depois você pode botar algumas fotos, tá? Só voltando para essa questão de que você falou, mas toda vez que eu posto uma foto no destaque, ele vai pra frente. Sim, é assim mesmo que funciona, tá? Só que existe um jeito da gente conseguir meio que manipular isso daí e conseguir acertar os nossos destaques, tá? Uma dessas formas, eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui porque eu acho que eles estão muito longe, mas eu vou tentar te mostrar como é que faz, tá? Então, por exemplo, assim, agora eu tô no meu, ok? Então, vamos supor que esse meu dizem por aí, eu quero trazer ele pra frente. Se eu clicar nele... Na verdade, deixa eu só fazer um teste primeiro, porque eu acho que tinha uma questão de que eu podia colocar esse aqui no destaque. Deixa eu ver se daí ele vai pra frente. Muito bem, tá. E se eu tiro do destaque? Ótimo. Então, a forma mais fácil de você conseguir fazer isso, vamos supor, eu coloquei aqui no Dizem Por Aí e saiu da ordem, certo? Eu queria o quem na frente e o Dizem Por Aí agora foi pra frente porque eu coloquei um destaque ali. Então, uma das formas um truquezinho pra você sempre deixar eles organizados, tá? Entra nos seus stories, pega o primeiro stories que tiver ali, e aí você clica em destaque, e aí você coloca ele no destaque que você quer que vá lá pra frente. Então, eu quero organizar, eu vou colocar ele aqui no quem. Então, se eu entrar aqui no quem, ó, quer ver? Ele parou ali, certo? Só que não tem nada a ver ele tá ali. E aí eu já vou ali e eu já removo ele dos destaques. Pronto, o quem voltou pra frente. Então esse é um truque que você tem para você conseguir sempre deixar os seus destaques organizados de uma forma rápida, tá? Então eu usaria esse truque para você conseguir
sempre deixar na ordem ali os seus destaques. Mas agora, voltando para os que você colocou aqui, tá? Eu particularmente gosto quando... Você pode ter vários destaques, não tem problema, só lembrar de ter a informação mais importante antes, tá? Agora, tinha um que eu tinha visto aqui que eu achei muito bom. Aqui você mostrou os personalizados, aí vem os mini cakes. Onde ele tá? Clientes, muito bem. Esse aqui do clientes, ó, pra quem é de BH Redondeza, quem tem uma queda por doce, super indico. Isso é muito legal. Uma fatia do bolo de aniversário outro dia, ganha nosso coração, muito obrigada, uma delícia. Isso é ótimo, tá? Isso é prova social, é ótimo. Eu, particularmente, gosto mais de deixar na frente quando o cliente escreve mesmo alguma coisa, tá? Por exemplo, esse aqui... cadê? Dia das Mães. Ó, a pessoa falou que recomenda. Isso aqui eu acho muito legal, tá? Então esses você pode deixar. Aí eu entrei aqui nos recadinhos, tá? Que aí eu vi que você fez uns stories muito legais. Você é extremamente engraçada. Isso é muito legal, que são esses daqui. Eu achei... Gente, isso aqui é puro entretenimento, tá? E isso é legal. A gente precisa lembrar que o Instagram, ele é uma rede social, certo? Então as pessoas, elas querem socializar com outras pessoas. E ela também é uma rede social ali de entretenimento. Então, quando eu falo pra vocês assim, olha, não fica aqui só tipo, compra o meu doce, compra o meu doce, compra o meu doce... É porque a pessoa, ela quer mais ali, ela não tá só querendo comprar, ela quer se relacionar com você, ela quer se divertir com você. Então, é claro que isso é uma coisa assim, vai do perfil da sua empresa, vai do seu perfil, mas se você tem esse perfil assim, mais divertida e etc., eu acho que você super pode usar isso, porque você tá realmente entretendo o seu cliente. Tem horas que você vai estar vendendo, tem horas que você tá entretendo e tem horas que você tá informando ele, você tá dando um conteúdo para ele, você tá ensinando alguma coisa, enfim. Então, eu acho muito legal, às vezes, até quando, se você quiser ensinar alguma coisa para o seu cliente, você usar dessa forma engraçada, que é o que chamam de infotenimento, porque você tá entretendo e você tá dando informação também. Isso é muito legal, tá? Inclusive, fazer algumas coisas assim pro Reels, eu acho que funciona muito bem, certo? A única questão que eu ia te falar aqui, dessa questão aqui, desse destaque do recadinhos, é que, por exemplo, esses que você colocou são do Dia das Mães. Que ótimo, perfeito, na época do Dia das Mães ele super tem que estar ali, só que agora já passou, certo? Então eu acho que não faz mais, ele não precisa mais estar ali, tá? Quando a gente tem essas épocas tipo Páscoa, Natal, Dia das Mães, aí sim, aí a gente coloca nos destaques, você pode até pegar esses destaques e jogar eles mais pra frente, porque você precisa vender aquilo naquela época, então isso é o mais importante naquele momento. Só que uma vez que passou a Páscoa, que passou o Natal, que passou o Dia das Mães, eu acho que você já pode tirar esses destaques, porque a pessoa, ela não vai mais comprar aquilo, né? Ela comprou para aquela data, agora já não é mais. E muito provavelmente no ano seguinte você vai fazer outro modelo de ovo de Páscoa, outro modelo de presente de Natal, de Dia das Mães. Então eu acho que esses você usa nessa época, passou, você tira até para você ter ali um Instagram ali com os destaques, etc., que esteja um pouco mais limpo e mais direto e mais fácil da pessoa achar a informação dela, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, voltando aqui, eu passei nesses todos de Dia das Mães e aí, de repente, tinha aqui uma dica legal. Só que não necessariamente a pessoa vai ver todos os seus destaques e não necessariamente ela vai dar todos esses cliques aqui e chegar nesse outro. Ó, eu tenho que dar um monte de clique, tá vendo? Para eu poder chegar nesse da dica da fritura e etc. Então, de repente, agora eu acho que você já pode tirar aqueles outros do Dia das Mães e deixa aqui nos recadinhos
as coisas mais assim de dica mesmo, alguma coisa que realmente vai agregar ali para o seu cliente, tá? Por exemplo, essa questão das caixas e tal, isso eu acho bem legal, mas talvez assim, isso podia ter ficado só nos stories. Talvez ele não precisa estar aqui no destaque. Às vezes é só pensar assim, quando eu vou montar o destaque, o que é que eu quero colocar ali para minha cliente, né? Ou qual é a informação que ela tá buscando ali? E meio que você coloca isso e eu acho que já tá resolvido, porque o resto ela vai ver nos stories, ela vai ver nos seus posts, enfim, tá? A mesma coisa esse destaque do Dia das Mães, eu acho que você já pode tirar ele. Um que é muito legal, por exemplo, é esse do mão na massa. Esse, se de repente você quiser deixar, você até pode deixar para a pessoa ficar mais com vontade, enfim, né, aguçar ali um pouquinho a vontade da pessoa. Agora, um outro ponto que eu vi que não só você faz, mas que eu já vi que várias outras também fazem, é a questão de colocar aqui o destaque das perguntinhas e ter essas perguntinhas, tipo, qual é o seu docinho preferido? O que acontece aqui isso é muito legal para você fazer nos stories, mas quando vai para o destaque, ele já não funciona mais. Porque se eu clicar aqui nesse digite algo, ele não vai, tá vendo? Eu não tenho como responder. A não ser que eu enviasse uma mensagem aqui embaixo, mas já não faz mais. Isso é bom para você criar um relacionamento com o cliente nos stories, tá? Não funciona para os destaques, porque a pessoa, ó, mesmo que esse da resposta média, ó, eu não tenho, tá vendo? Se eu for mexer aqui, eu viro o destaque. Então eu acho que ele pode, de repente, sair dali. O que você pode fazer, se você quiser, de repente, é ter assim, das perguntas que mais te fazem e você já pode dar informação para sua cliente. Por exemplo, ela não sabe, toda vez a cliente te pergunta quantos salgados ela precisa comprar por pessoa, ou quantos doces ela precisa comprar por pessoa para uma festa, ou sabe essas perguntas que todas essas clientes fazem, que a gente tem que sempre responder 1 milhão de vezes? Esse tipo de pergunta, às vezes, vale a pena você colocar lá e já dar resposta, porque você já tá você está sendo ali mais solícita para sua cliente, você já está um passo à frente, entendeu? E você já está dando essa informação para ela. Então é mais ou menos isso. A outra questão que eu ia te falar, ou última aqui com relação aos destaques, eu particularmente, de novo, pensando nessa questão da experiência da pessoa que vai entrar no perfil e que ela precisa achar a informação de uma forma rápida, de uma forma ali direta, que ela consiga se entender bem ali de uma forma rápida. Eu particularmente gosto quando a imagem aqui de capa dos destaques deixa claro do que ele se trata, tá? Então eu não colocaria o seu logo em todos esses destaques, porque já tem o seu logo ali em cima, onde tá ali, se eu clicar para ver os seus stories. Já vi, tá claro, já entendi que é da empresa, tá ali. Eu acho que isso basta, tá? Aí nos destaques é interessante que talvez assim, se você vai colocar o destaque, por exemplo, do contato, de repente você pode colocar um desenho de um telefone. Se é o de docinho, de repente você coloca um desenho de um docinho. Se é o do salgado, um desenho de um salgado. Se é o Quem Somos, pode ser um desenho de uma confeiteira. Sabe uma coisinha assim? Se é perguntas, pode ser tipo um pontinho de interrogação. Qualquer tipo de desenho que a pessoa ela bata o olho e ela já sabe exatamente em qual destaque ela quer clicar, porque tá fácil dela identificar o que ela vai encontrar ali dentro, tá? Eu acho que isso vai dar uma experiência melhor para a pessoa que entra ali. E daí também aqui a gente tem uma outra questão que é assim, lembrando dessa questão assim que o Instagram ele é uma rede social, que a pessoa ela tá ali realmente para socializar e etc. Entra a questão da humanização do perfil, tá? Que a gente bate muito porque realmente a gente quer se relacionar com outras pessoas. Eu entendo, mas é um perfil profissional, é um perfil de uma empresa. Sim, mas tem uma pessoa por trás da empresa, né? Tem você, Amanda, que tá ali se dedicando, que tá ali fazendo os seus doces, os seus salgados, que tá fazendo com muito amor e etc. Então é legal que você apareça, porque o cliente, ele vai se relacionar muito mais com você
e ele vai se aproximar muito mais de você do que da marca em si. Então, às vezes também quando fica muito com o logo, ou enfim, fica com uma cara muito empresarial, assim, digamos, pode ficar um pouco engessado e ele não... E o cliente, assim, não se aproximar tanto, sabe? Não criar tanto esse relacionamento. Ao passo que, se você pensar assim, se ele tá te seguindo e você tá gerando um conteúdo para ele, você tá dando dicas, você tá falando de outras coisas que não só o compre, ele acaba até se interessando mais. Então, para ele é legal te seguir pelo conteúdo que você gera. A venda, ela acaba sendo uma consequência disso. Porque você tá ali postando todo dia ele tá interagindo com o seu conteúdo, ele acha super legal, você meio que fica na memória dele, sabe assim? Ele vai falar, ai, eu aprendi essa coisa outro dia no Quitutes da Amanda, ela sempre dá umas dicas boas, ela fala disso, ela fala daquilo, eu adoro ouvir ela falar, ela é engraçada, ela é divertida, sabe assim? Eu gosto muito. E aí, quando ele quiser comprar o salgado, quando ele quiser comprar o doce, eu vou lá na Quitutes da Amanda comprar, entendeu? Porque você já vai estar na mente dele. Eu acho que essa é uma forma de você se aproximar muito mais do seu cliente, tá? E aí, de novo, isso me leva à questão de... Eu sei que tem muita gente que gosta de ter um feed, assim, harmonizado, um feed que tem um padrão. O que acontece é que, de novo, isso acaba distanciando um pouco do cliente e acaba, às vezes, também ficando um pouco previsível demais. Então, sempre fica um pouco igual, sabe assim? Então, uma das coisas que eu iria falar pra você é você não precisa, em todos os posts, só colocar a foto no meio e colocar esse bordô em volta e tal. Eu acho que tira isso... Porque isso é uma das coisas que, de novo, traz pra questão de, tipo, é bem empresarial, assim, sabe? É uma coisa, fica um pouco mais frio. Fora que, se você estiver colocando uma foto de um produto, por exemplo, essa daqui, ó, ela... Eu vejo muito melhor o produto, certo? Porque ela tá ocupando aquele espaço inteiro, então fica bem melhor. Ó, aí legal, já vi a caixa, eu consigo ver ele muito bem. Aqui... Ó, eu não vejo, ele é bem menorzinho. E olha a diferença, tá? É o mesmo produto, é o mesmo coração. Nessa que ele tá, a foto tá pequenininha. Ela quase não dá pra ver ali. Imagina, a pessoa, tipo, num celular. Às vezes o celular tem a tela pequena, etc. Que tem esse bordô em volta. Você teve, tipo, 13 curtidas. Agora, esse outro, que tem, assim, a foto maior, você já teve 22 curtidas. Sabe? Então as pessoas elas vão interagir mais. O ponto aqui é, quando a pessoa vê, por exemplo, se você posta foto e tem o seu logo ali, se você posta foto e tem bem cara de que aquilo às vezes parece um pouco de um anúncio, ou parece uma coisa bem de empresa, as pessoas elas tendem a interagir um pouco menos, tá? Elas vão interagir mais quando você aparece, por exemplo. Isso é uma coisa que eu sinto falta aqui. Eu sinto falta de você aparecendo no feed, tá? Eu vi que às vezes você aparece nos stories, até ali, mas eu vi pelos destaques. Eu não te vi nos stories. Se eu entro aqui nos stories, ó, eu não te vejo, tá? Então eu acho que é muito importante que você apareça. Ah, mas eu tenho, sei lá, se você tiver vergonha, eu tenho vergonha, eu não sei muito bem como aparecer. Começa aos poucos. Se você vai fazer um post que você vai dar alguma dica, alguma coisa assim, coloca a sua foto. Sabe que nem eu faço assim, que eu coloco a minha foto ali pequenininha, ou apontando, ou alguma coisa assim. Começa colocando sua foto. Começa ali gravando uns vídeos, de repente mostrando a sua mão. Não me parece muito que... Você já me parece bem mais, como eu falo assim, confortável na frente da câmera. Então... aproveite, porque isso você realmente vai fazer a pessoa se aproximar mais de você, tá? E é importante, de novo, que você apareça bastante, que a pessoa crie esse relacionamento com você, tá? Então, por exemplo, mesmo aqui nos stories, eu vi aqui, você colocou se a vida se tornar uma barra que seja de chocolate, e aí, mas percebe, é sempre muito só o produto. As pessoas não vão interagir tanto, tá?
Aí aqui, por exemplo, esse post, você vê, ele teve só, bom, apesar que foi 6 horas atrás, mas é só o seu logo. Eu preferia aqui, se você fala assim, um docinho para alegrar o seu dia, seria muito mais legal se aqui tivesse a foto do docinho, sabe? Se tivesse pra pessoa ficar com vontade. Só o logo não vai chamar tanto a atenção da pessoa, porque você precisa lembrar que a pessoa ela tá ali no feed, certo? Ela tá ali, cadê? Ela tá aqui, ó, e ela tá passando, entendeu? E aí precisa ter alguma coisa que vai chamar a atenção dela. Ah, ó, legal esse aqui, entendeu? Precisa ter alguma coisa que vai chamar a atenção dela para ela parar e querer olhar o seu post. E a chance, se você estiver aparecendo ali, enfim, se for uma foto bem bacana, uma foto que apetitosa e tal, as chances dela parar é bem maior, ok? Então eu acho que você poderia fazer esse teste, aparecer um pouco mais. E aí entrando na questão, nos stories também, de falar um pouco mais com o seu cliente, sabe? Dar algumas dicas ali, interagir, contar algumas coisas que acontecem. O que eu gosto de pensar assim, para não ficar só na questão do compra, 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 sabe? Toda aquela hora, mesmo que em todos os posts, mesmo quando você coloca ali um docinho para alegrar o seu dia e aí já, tipo, o link no WhatsApp, clica ali no link, não sei o quê. Não faça isso em todos os posts. Eu reparei que isso é uma coisa que você faz em todos eles. E isso não é legal, porque aí mesmo se você estiver falando de alguma outra coisa, vamos supor que você só tá dando uma informação, você só tá, enfim, fazendo alguma coisa de entretenimento ali pro seu cliente ou alguma coisa desse gênero, que não seja um post de venda, a hora que você coloca ali na legenda, né, ou no final, sei lá, se for um carrossel, no final, compra aqui, veja o link no WhatsApp, esse virou um post de compra. E as pessoas não querem muito isso, assim, toda hora ficarem sendo bombardeadas, tipo, compra, compra, compra. Então, o legal é que você realmente gere um conteúdo diversificado para o seu cliente. Juliana, mas eu não sei muito bem como fazer isso, o que eu vou postar, né? Enfim, pensa assim, isso é o que eu falei outro dia na outra live, pensa como se isso fosse uma revista. Então, a pessoa compra. Você concorda que ela vai querer ver outras informações ali na revista, certo? Pensa que é uma revista de doces, uma revista de salgado, enfim. E a pessoa entra ali, ela não vai comprar uma revista só pra ficar vendo anúncio, concorda? Ela tá comprando a revista porque ela quer ver outras informações, enfim, ela quer aprender alguma coisa, ela quer ler uma história, enfim. Toda revista, ela é dividida em editorias, certo? Então ela tem temas. Então é legal que você sente e que você faça uma lista das suas editorias. Então o que você pode falar ali? Bom, número 1, ok, você vai ter o post de venda. E quando você for vender, você vai vender mesmo. Você vai chegar lá e vai falar, tô aqui, tô vendendo, compra aqui, entre em contato nesse link, é assim, assim, assado. E aí você vende, tá? Mas quando não for um post de venda, do que é que você pode falar? Número 1, você pode mostrar os bastidores. Isso funciona extremamente bem para stories, funciona também para o post, você pode trabalhar nos dois, mas especialmente nos stories você pode fazer muita coisa tipo, olha, estamos aqui, estamos fazendo doce, você pode mostrar fazendo doce, você pode mostrar a produção pronta, você pode mostrar fazendo as compras, as coisinhas novas que chegaram, enfim, conta um pouco ali, né, mostra o por trás das câmeras, porque isso as pessoas adoram, saber como as coisas são feitas, elas adoram ver ali o que normalmente elas não sabem como funciona. Essa é uma das editorias que eu acho muito legal. A outra é pensa assim, que tipo de coisa que você pode falar sobre os doces ou sobre os salgados, que tipo de dúvidas que essa sua cliente pode ter, que nem eu falei, eu não sei quantos doces eu tenho que comprar por pessoa, eu não sei se eu deveria separar, em quantos sabores eu deveria separar, enfim, pensa nessas perguntas que você sempre recebe das suas clientes e faça posts respondendo essas perguntas. Então você pode fazer em formato carrossel, você pode fazer só a pergunta ali num post, né, estático e aí você responde na legenda, porque ali você está sendo útil para sua cliente. Você está ensinando ali alguma coisa para ela, você está tirando uma dúvida que várias delas têm. Então é legal que você sente e faça uma lista mesmo assim de todas essas dúvidas que você sempre recebe, certo?
Uma outra coisa, por exemplo, você pode falar sobre receber em casa. Porque tem tudo a ver, se a pessoa tá comprando ali o kit festa, ela tá recebendo ali na casa dela e meio que o kit festa você envia e ela precisa montar ali sozinha. Então, como que ela pode montar eles de uma maneira legal? Como que ela pode receber bem na casa dela? Isso pode ser uma outra editoria, certo? Se você recebe uma outra, você também pode colocar, se você recebe bons feedbacks da sua cliente, às vezes você também pode colocar isso nos posts, entendeu? Você pode, enfim, veja ali outros assuntos que estão relacionados, não necessariamente sempre você precisa falar do doce ou do salgado, mas que esteja mais ou menos relacionado ali com o seu trabalho. E uma outra questão, também uma outra editoria, é você mostrar um pouco da sua vida, de quem é a Amanda. Mas veja que aqui eu não estou dizendo que você precisa abrir a sua vida inteira, a sua vida particular, nem nada disso, tá? É realmente só pedacinhos da sua vida, pedacinhos de coisas que você tá ali vivendo. Você pode mostrar, por exemplo, a sua evolução, você pode mostrar coisas que você tá aprendendo, testes que você tá fazendo, enfim. Mas conta um pouquinho de você, conta um pouquinho, faz às vezes um post com uma foto sua e faz uma história de criação, certo? Ou seja, por que você começou, ou conta algumas coisas que você passou e como que você resolveu, porque as pessoas se envolvem com isso. E as pessoas querem saber mais de você, entendeu? Elas querem se sentir mais próximas, e é sempre legal a gente ouvir a história dos outros, ouvir o que eles aprenderam. Enfim, essa é um outro tipo de conteúdo que você também pode trazer aqui, tá? Agora, com relação daí, voltando agora aos stories, eu acho que é legal você aparecer mais, tá? E eu acho que é legal também quando a gente... Você pode, por exemplo, se você coloca aqui essa barrinha do curtir ali, que você leva pro lado, ou você faz uma pergunta, ou enfim, é legal que tenha uma construção, tá? Então, é legal que você fale um pouquinho, aí você, sei lá, vamos supor, você quer fazer qual é seu doce favorito. Então, começa fazendo uns stories, falando, é porque eu faço os doces isso, aquilo, porque eu adoro brigadeiro, etc. O meu preferido é esse. E aí você vai lá e aí depois você fala, você também gosta de brigadeiro? Coloca aquela enquete lá do sim ou não. Aí depois você abre a caixinha de pergunta. Porque quando você já fala um pouco antes e aí depois você abre essas caixinhas de pergunta, ou quando você coloca essas enquetes, fica um pouco mais fácil da pessoa interagir com você do que simplesmente só colocar ali a caixinha de pergunta direto, ou mesmo de só colocar um post ali estático, uma imagem que você não tá falando nada, só do produto, tá? Lembre-se que, de novo, tem pessoas que tem muita gente que só assiste stories e não necessariamente ela vai ver o que você postou no feed, tá? E tem muita gente que às vezes vê o feed, mas não necessariamente vê os stories. Então é legal que você pense em conteúdo pro feed, mas também pros stories. E lembra que a pessoa que ela tá assistindo os stories, ela também quer alguma coisa um pouco mais interessante, assim, não só a foto do produto. Então é legal que você apareça ali, é legal que você dê algumas dicas ali. Eu vi aqui, por exemplo, que você colocou nos recadinhos, tipo, como que você pode fazer a fritura. Esse é outro tipo de dica que você pode dar no seu post. Então, se a pessoa, você manda o salgadinho pra ela, como que ela pode esquentar, como que ela sobrou, ela pode congelar, não pode congelar, como que ela armazena isso, os seus docinhos, sobrou, como que ela armazena isso depois para poder durar melhor. Enfim, dê algumas dicas também. Às vezes você pode também ter uma editoria para o seu post ali, né, para o seu feed, de curiosidades. Então você pode contar curiosidades do brigadeiro, curiosidades do chocolate, ou por que o docinho tal chama de tal jeito. Enfim, você pode contar algumas curiosidades, tá? Agora, daí tem uma outra questão que eu queria voltar aqui, que eu reparei nos posts, é assim, por exemplo, hoje você postou 1, 2, 1 e 2, né? Aí ontem você postou 1, mas eu reparei, aí agora, o outro foi há 4 dias atrás. Então você ficou
3 dias, aí 2, 3 dias sem postar, e aí de repente vieram 3 posts. E aí eu reparei que isso, ó, aí 4 dias, 4, 4, 4. Aí veio 5, só que aí eu reparei que de repente pulou, ó, pulou para uma semana, pulou 2 dias. Então eu reparei que às vezes o que acontece aqui é que você não posta todo dia, às vezes tem uma quebra ali de 2, 3 dias, 4 dias, e aí de repente vem mais 3 posts. Eu particularmente preferiria se você então segurasse alguns posts, mas postasse todos os dias, tá? Porque lembra o seguinte, que quem não é visto não é lembrado, certo? Então é interessante que a gente apareça todo dia ali no feed do nosso cliente. E então, em vez de você de repente assim, ai meu Deus, eu fiquei, sei lá, 2 dias sem postar e eu vou postar 3 posts de uma vez, segura um pouquinho, programa eles, posta eles todos os dias, porque aí você tem uma frequência, ele tá sempre em contato, não é que hoje ele tá em contato, mas aí ele fica vários dias sem ver sua marca e de repente ele vê um monte de post, tá? Não tem problema fazer 3 posts por dia. Mas eu preferiria que você postasse todos os dias, ou pelo menos assim, de segunda a sexta, todos os dias, aí nem que sábado e domingo você não poste, mas pelo menos de segunda a sexta, no mínimo um post. O interessante de quando a gente faz mais de um post é porque você precisa pensar assim, tem outras concorrentes, certo? Se você posta uma vez só no dia, você vai, vamos supor que você poste de segunda a segunda, tá? Só para facilitar a conta. Mas se você posta uma vez só no dia, você aparece 365 vezes para aquela pessoa, teoricamente, tá? Então, se você postar, aí você tem uma concorrente que ela posta 2 vezes no dia. Ela teve mais de 700 vezes aí, ela apareceu mais de 700 vezes para esse seu cliente também. Então, ele vai lembrar muito mais dela do que de você, porque ele teve muito mais pontos de contato com essa outra doceira. Por isso que às vezes é interessante que a gente poste, sei lá, tipo 2 vezes no dia, tá? Muito mais do que isso, assim, sei lá, às vezes você quer postar 3, ok, mas assim, muito mais do que isso, eu particularmente não acho muito legal, porque eu acho que você acaba flodando ali o feed da pessoa, e ela tá andando ali no feed dela, só tem post seu, entendeu? Então às vezes também pode ficar meio tipo, ai meu, eu queria ver uma outra coisa, tá? Mas 2 posts por dia não vai deixar ela não vai ficar cansativo, postar todos os dias não vai ficar cansativo, tá? O interessante de fazer 2 posts no dia também é porque assim, como funciona o algoritmo do Instagram, tá? Você tem ali, sei lá, vamos supor, a pessoa tem 1000 seguidores. O que acontece é, quando eu faço um post, o Instagram, ele não entrega para esses 1000 seguidores. Ele entrega só para uma porcentagem de seguidores, tá? Então ele entrega, que é mais ou menos, assim, não é bem uma regra, mas é mais ou menos 10% da sua base. Quando você faz o segundo post, ele vai entregar para 10%, mas que não necessariamente vão ser as mesmas pessoas que ele entregou o primeiro post. Então é legal, porque daí você aumenta um pouquinho ali para quem você tá aparecendo, tá? E aí, de novo, o que acontece e por que a gente tem que pensar nessa questão de posts que sejam mais do que o produto e posts que sejam mais úteis, digamos assim, que a gente está ensinando alguma coisa, que a pessoa veja um valor maior ali. Também pensando em uma questão de algoritmo, tá? Quando você solta um post, o Instagram, então, vai entregar ali para aqueles 10% daquelas pessoas, tá? Só que conforme as pessoas vão interagindo com o seu post, então conforme elas vão curtindo, elas vão comentando, elas vão compartilhando e elas vão salvando, principalmente, o Instagram olha e fala, isso aqui tá parecendo interessante, eu vou, quer saber, entregar para um pouco mais de gente. Aí ele pega, abre e entrega para um pouco mais de pessoas ali dentro da sua base. Aí elas continuam interagindo, continuam salvando, continuam sei lá, dando like, continuam comentando, enfim. Aí ele fala, esse post aqui tá indo bem mesmo. Aí ele começa a jogar pra fora da sua base. E aí ele começa a mostrar pra outras pessoas. Então, de novo, só que isso não acontece tanto só no post de venda. É por isso também que eu falo que quando a gente vai postar, a gente precisa saber o que é que a gente quer com aquele post. Qual é o seu intuito por trás daquilo, certo?
Então, se é um intuito de venda, ok, você vai vender, você vai falar compra aqui, e você sabe que aquele não necessariamente é um post que de repente vai ter um alcance muito alto, que o pessoal vai salvar e muito, não vai ter muito disso. Pode ter like, pode ter uns comentários, mas não é esse o intuito é venda. Beleza. Só que se você faz esses posts, tipo carrossel, tirando uma dúvida, né, falando ali de uma dor da sua cliente que você resolve ali, você tira realmente uma dúvida que ela sempre tem, que você está sendo útil para ela, enfim, ela vai começar a salvar, ela pode encaminhar para uma outra pessoa. E aí esse tipo de post é um post que vai ter um alcance maior, ele vai ser mais relevante, digamos assim. Então o Instagram vai entregar ele para mais pessoas. E aí você tem chance de ter mais pessoas tendo contato com a sua marca e querendo seguir o seu Instagram. Entendeu? Então é por isso que a gente também precisa fazer esses diferentes tipos de post. E cada um ali tem o seu objetivo, tá? Agora, outro ponto que eu queria voltar aqui para você também pensando nessa questão da gente atrair mais pessoas e atingir mais pessoas é a questão da hashtag e a questão aqui da localização. Um ponto que eu acho que você está fazendo muito bem é que em todos os seus posts você está colocando aqui o Belo Horizonte, certo? E isso é muito bom, porque como você entrega na região de BH, ali em BH e na região, quando você coloca pela localização, já fica claro, e pessoas que buscam, porque você pode fazer a busca, né? No Instagram você pode fazer pelo nome ali da pessoa, você pode fazer pela hashtag, mas você também pode fazer por localização. Então, se a pessoa de repente quer alguma coisa em Belo Horizonte, ela pode ir na localização, escrever Belo Horizonte e ver os posts de pessoas que marcaram aquilo. Então, isso eu acho super interessante para você conseguir atrair pessoas da sua região, tá? Agora, com relação às hashtags, eu vi que você normalmente usa poucas hashtags. Tudo bem, você coloca aqui doces e salgados, kit festa, etc, salgadinhos de festa, bolo de aniversário, isso ótimo. Mas o que acontece com as hashtags, tá? Você pode usar até 30 hashtags. E isso assim, tem gente que fala, mas aí não pode, porque sei lá, se eu usar mais que 5 hashtags, o Instagram vai bloquear, não vai entregar. Tem uns mitos assim, mas isso tudo é mito, tá? Se a ferramenta te dá essa oportunidade de usar, use, tá? Porque se a ferramenta tá dizendo que você pode usar até 30 hashtags, você pode usar. E de novo, por que não usar essas 30 hashtags? Porque isso vai te abrir muito mais possibilidade de outras pessoas acharem o seu Instagram. Certo? Porque senão, se eu uso só 5 hashtags, eu só vou atrair aquelas pessoas que pesquisaram aquelas 5 hashtags. Ao passo que se eu uso 30, as minhas chances de atrair outras pessoas ficam maiores, certo? E aqui, como você trabalha numa região específica, eu acho sim que é interessante você colocar hashtags que tenham a ver, por exemplo, você pode colocar hashtag Belo Horizonte, hashtag, enfim, você pode colocar hashtag BH, você pode colocar, eu não sei, teria Minas que... Gerais. Oi? Minas Gerais. Sim, hashtag Minas Gerais, hashtag, por exemplo, precisa ver se tem e se é uma hashtag boa, tá? Mas, por exemplo, Brigadeiros BH, festas BH, sabe? Dá uma procurada nessas hashtags, mas pelo menos assim, essas do Minas Gerais, do Belo Horizonte, eu acho que é até capaz de... Hashtag BH deve ser forte também, né? Às vezes tem lá o Lourdes, que é um bairro legal, tem Lourdes, BH, tem alguns... Às vezes o bairro. Tá, então o Afonso tá falando aqui que às vezes você tem Lourdes, que é um bairro legal, então às vezes você pode colocar Lourdes BH. Tenta achar essas hashtags de localização, porque de novo, a pessoa que ela tá procurando alguma coisa nessa sua área, ela pode entrar nessas hashtags para fazer essa pesquisa, então é legal que ela ache o seu Instagram ali, tá? Essa hashtag você coloca em todos os posts, tá? O que você pode fazer também é assim, você pode ter ali no notas do seu celular uma listinha de, sei lá, 25 hashtags que você já deixa meio pronta, e aí você deixa 5 em aberto, porque isso é muito fácil, você usa sempre aquelas mesmas, e aí depois você só copia e cola elas na hora que você vai fazer o post, e aí você adiciona 5 hashtags a mais que tenham a ver com aquela foto, enfim, com aquele carrossel, com aquele vídeo, enfim, com aquele post que você está colocando ali. Certo? Então, se for um post de salgado, você vai colocar lá a hashtag, você coloca salgadinhos de festa, hashtag salgados,
enfim, aí você adapta. Se for de doce, você não vai colocar o do salgado, você vai colocar só a hashtag doces, hashtag kit festa, enfim, alguma coisa assim. Então é interessante. A outro ponto que é interessante com relação às hashtags é que você precisa pensar assim, existem hashtags que são muito grandes, que as pessoas postam muito, muita gente postando, então tem hashtags ali que você tem 7 milhões de posts, 1 milhão, 2 milhões, essas hashtags são muito grandes. Então o que acontece é que ali você tem uma concorrência muito grande também. E aí começa a ser mais difícil das pessoas acharem o seu post ali, porque tem outros posts que às vezes estão mais relevantes, estão com mais força, enfim. Mas, mesmo assim, use essas hashtags. Então, como eu indico você a fazer? Escolha ali umas 5, 6 hashtags que sejam dessas enormes, tá? Coloca. Aí escolha mais 5, 6 hashtags que tenham ali, sei lá, os seus 200 mil publicações, 500 mil publicações, essas que são meio termo. E depois escolha hashtags ali, mais umas 10 que sejam umas hashtags menorzinhas. Por exemplo, que tenham, sei lá, 100 mil publicações, ou que tenham 50 mil publicações, ou alguma coisa assim. Porque nessas menorzinhas, você tem mais chances de aparecer, você tem menos concorrência. Às vezes são hashtags um pouco mais específicas. Então, mas sempre pensa que assim, tem que ser hashtags que as pessoas vão procurar, tá? As hashtags, elas funcionam mais ou menos que nem palavra-chave do Google, sabe? Que você entra lá e aí você coloca a palavra-chave e ele já te linka ali todos os sites. É mais ou menos assim que funciona. Então, se eu quero achar alguém que faz kit festa, por exemplo, eu vou colocar ali essa hashtag kit festa e aí eu vou ver todo mundo que faz esse kit festa. Então é mais ou menos assim que elas funcionam. Daí só uma outra dica que eu ia te dar, não que esteja errado nem nada disso, é só por uma questão estética mesmo. O que eu ia te falar é, coloque as suas hashtags no primeiro comentário. Não faz diferença nenhuma se ela tá ali na legenda ou se ela tá no primeiro comentário, mas eu acho que fica mais limpa a legenda. É de novo pensando nessa questão da pessoa olhar ali e ela realmente só vê a informação que interessa, tá? De ser uma coisa um pouco mais clara ali, ter um pouco menos de coisa. E as hashtags às vezes elas poluem um pouco. Então quando você postar, você já coloca a hashtag no primeiro comentário. O que é importante aqui é que você faça esse comentário assim que você fez o post. Não adianta querer fazer, tipo, sei lá, 6 horas depois, que já passou muito tempo da performance daquele post. E se você não usa a hashtag, ele também não vai performar tão bem. Então, assim que você fez, você já vai lá, entra, comenta e coloca essas hashtags ali. Eu não sei se você programa os seus posts ou não. Aliás, me fala uma coisa. Esse seu Instagram, você tá usando ele como... Ele tá como um perfil pessoal ou ele tá como um perfil... É corporativo que eles chamam? Comercial, né? Perfil comercial. Eu queria saber, porque isso eu não tenho como saber. Aí você precisaria me falar. Porque aqui é uma outra dica, enfim, pra você ou pra quem tá assistindo a gente aqui. É interessante que a gente use o Instagram no perfil comercial, tá? Não muda nada pra você em termos de, tipo assim, não é que você vai ter que pagar ele ou que... o seu é perfil comercial. Legal, isso é ótimo. O bom do perfil comercial é que você consegue ver métricas das suas postagens, tá? E aí é legal, então eu te indico o quê? Sei lá, de repente uma vez a cada 15 dias, entra lá nos insights, né, nas informações das suas postagens e olha como performaram os seus posts. Você pode ver ali, por exemplo, em alcance, você pode ver qual que teve mais like, você pode ver qual que teve mais salvamento, qual que teve mais comentário, enfim. E aí é legal que você entre e que você analise isso. Que aí você vai saber, bom, eu fiz esse post aqui, ele não deu muito bom não, então por que será que ele deu errado? Aí você começa a olhar e falar, de repente a foto estava muito pequenininha, olha só, esse outro que eu coloquei uma foto maior, ele performou melhor, então eu já sei, eu vou começar a usar foto grande. Ou de repente eu fiz uma escrita ali, mas tinha pouco contraste, não deu para ler direito, sei lá, eu usei uma fonte que não estava dando boa leitura. Nesse outro aqui eu usei uma fonte melhor, então eu já sei que essa é a fonte que eu tenho que usar.
Enfim, você começa a fazer esse tipo de análise. Ou, de repente esse aqui é um assunto que não interessa tanto, mas nossa, esse aqui, gente, o povo comentou tudo, o povo salvou tudo, enfim, esse aqui foi... Nossa, deu um boom esse post, então eu vou falar mais sobre esse assunto. E aí, o que você faz? Quando você entra para fazer essa análise, você escolhe ali os melhores e aí você repete eles. Não exatamente igual, tá? Mas pelo menos assim, vamos supor que você colocou ali 3 dicas para receber bem em casa, por exemplo. Isso deu muito certo. Aí, ok. Então, na próxima semana, você vai repetir com 3 dicas para você fazer os seus docinhos durarem mais. Sei lá, entendeu? É mais ou menos a mesma ideia das 3 dicas para alguma coisa, só que você tá dando, tipo, é um outro assunto, é uma outra coisa, entendeu? Sei lá, as pessoas gostaram que eu postei, sei lá, eu fiz... Enfim, eu não sei, eu fiz aqui uma frase engraçada, o pessoal gostou, então legal, né? Funciona, no próximo eu vou fazer mais, tá? Eu vou fazer de novo uma outra frase. É só você pensar isso. E aí os que deram errado, você já entende o porquê. Eventualmente você pode testar de novo de uma outra forma para ver se eles performam, ou você já descarta e você sabe que você não vai repetir. Isso é bom porque daí você sempre vai ficando com posts que performam bem e performam melhor e assim por diante, tá? Agora, um outro ponto que daí eu queria voltar só quando eu falei pra você ali dessa questão de você de repente tirar esse fundo bordô, de você usar mais as fotos inteiras e etc. Eu entendo que isso é a identidade visual da marca. E é importante que a gente tenha a identidade visual da marca ali, tá? Só que eu acho que ela, aqui no Instagram, ela pode aparecer de uma forma um pouco mais... não é sucinta, como eu falo assim? Um pouco mais... Resumida? Delicada, digamos assim. Então você pode usar, às vezes, em alguns fundos, quando você vai fazer de dica, por exemplo, que nem no meu, tá? Então, por exemplo, o meu eu uso muito esse coral e eu uso muito esse Tiffany. Só que veja que tem horas que eu tenho aqui nesse Começar a Doar e é difícil, o fundo tá no meu coral, certo? Mas de repente, nesse outro tá o roxo, que não tem problema, mas aí eu coloquei ali uma pincelada na cor da minha marca. Essa pincelada Tiffany. No geral, se você olhar, você identifica que eu uso muito Tiffany e o coral, só que eu uso ele nos detalhes. Eu não preciso o tempo inteiro tá com ele no post inteiro. Eu uso sempre as mesmas fontes, então a pessoa já sabe, por exemplo, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, ele tem a mesma fonte desse aqui, então a pessoa ela já sabe que aquilo tem a carinha da minha marca, tá? Então essas são formas de você trazer a identidade visual, só que de uma forma assim um pouco mais delicada ali, que não precise ficar tanto com uma cara de um post mais comercialzão, assim, tá? Que mais? Eu acho que era meio que isso, né, meu bem? E aí, de novo, nesses posts que você dá de dica, você pode aparecer. Tipo, por exemplo, que nem eu faço aqui. Eu tenho uma foto ali no fundo, eu apareço menorzinha e etc, enfim. Uma coisa que eu ia dizer pra você, eu vi que você fez um Reel só aqui. E Reels é um negócio que vale muito a pena, tá? Especialmente atualmente, né? Porque ele é uma ferramenta meio que relativamente nova do Instagram. Então toda vez que o Instagram lança alguma coisa nova, é interessante que a gente use, porque ele entrega muito. E ele vai entregar, assim, muito mais do que todas as outras coisas, porque ele também quer divulgar aquela nova funcionalidade que ele colocou ali. E eu acho muito legal quando você trabalha assim com o cliente final e tal, porque você pode fazer tanta coisa, você pode fazer receita, você pode mostrar o trabalho, sabe? Se às vezes você tá enrolando ou se você tá com um bico ou fazendo alguma coisa assim meio repetitiva, as pessoas gostam também de ficar olhando assim uma coisa que é meio repetitiva ali no vídeo. Você pode fazer... Como você tem um perfil assim de uma pessoa mais divertida, você pode fazer uns reels falando algumas coisas mais divertidas, dando algumas dicas e etc. E eu acho que isso faria bombar muito, tá? A única coisa que acontece com reels
é que não necessariamente ele vai entregar especialmente ali para as pessoas da sua região, enfim, ele é muito mais amplo. Mas mesmo assim eu acho ótimo para poder divulgar o seu Instagram, tá? Porque quanto mais pessoas a gente divulga, maior são as chances da gente acertar o nosso cliente ali que a gente está buscando. Uma outra opção que você tem também para divulgar, especialmente quando você trabalha assim numa região muito específica, né, que você de repente fala, poxa, mas como é que eu vou buscar o cara que mora em BH? Não me interessa o cara que mora em São Paulo, né? Me interessa esse cara de BH. Uma outra possibilidade também é que você pode fazer os próprios anúncios do Instagram e eles não saem tão caros, você pode começar com tipo R$10 por dia e nesses anúncios você consegue selecionar muito bem o público que você quer. Inclusive, eu acho que tem, se você já tá assim um pouco mais especializado nessa parte dos anúncios, você consegue inclusive decidir ali o bairro, não é? Tipo a rua onde o cara tá, sabe assim? Dá pra chegar nesse nível. Mas é interessante porque você pode colocar, olha, eu quero pessoas que morem em BH, nessa região até X quilômetros além de BH, enfim. E aí esses posts começam a aparecer para essas pessoas, tá? Então, por exemplo, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo aqui em Londres. Veja bem, eu tô em Londres aqui, todo mundo é meio que inglês, mas tem um monte de brasileiro que mora aqui. E aí, eu tô ali no meu Instagram e tô indo ali no meu feed. Gente, aí me aparece um anúncio em português de uma moça que faz brigadeiros aqui em Londres, falando lá, tipo, olha, eu faço brigadeiro e tal. E aí eu sempre... E aí, ok, passou um dia, aí no outro dia eu vi de novo, aí depois eu vi de novo. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp onde tem várias brasileiras, e aí as meninas assim, gente, eu recebi um anúncio de uma moça que faz o brigadeiro assim, assim, assado, alguém já provou e etc. Aí a outra eu já comprei. O que ela fez ali? Ela pegou e ela fez um anúncio e ela direcionou, olha, eu quero falar com brasileiros que moram em Londres e etc. E ela acertou em cheio o público. Até porque a gente tá todo mundo aqui muito saudoso dos nossos brigadeiros e dos nossos pães de queijo. E, enfim, né, meu bem? Ou se é. Apesar que pão de queijo a gente tem... Bom, brigadeiro a gente também pode comprar aqui, né? Agora a gente já sabe com quem comprar, mas enfim... Dá uma saudade de vez em quando. Mas o fato é que esses anúncios eles são muito bons para você realmente atrair o público que te interessa. Então, às vezes, vale a pena você testar isso e, de repente, você pode fazer ali um tempinho e ver como é que funciona. A única coisa é que você precisa dar pelo menos ali uma semana daquele anúncio rodando, porque o algoritmo ele precisa de uns dias para ele entender exatamente quem é o público que vai interagir com aquilo, quem é o público que ele precisa acertar, e aí normalmente é depois de uma semana que ele já fica um pouco mais redondo e ele fala, legal, são essas e essas pessoas, eu preciso buscar mais pessoas como essas. Então eu acho que você pode fazer o teste, tá? Lembrei agora, falando dessa questão aqui, eu lembrei das receitas. Isso é uma outra coisa que você pode usar como uma editoria e uma forma de conteúdo aqui pro seu feed e inclusive pros Reels, é bem legal, tá? Juliana, mas eu não quero dar as minhas receitas, ou enfim. Eu acho bem interessante e você não necessariamente... tem receitas e receitas pra você dar, tá? Só lembra assim, você tá falando com uma cliente que é uma pessoa ali comum, enfim, que ela não trabalha com isso, então não dê receitas que sejam muito complexas, receitas que de repente ela precisa comprar materiais que a gente só compra em loja de confeitaria, ou que ela precisa de ferramentas ali que só vai ter em loja de confeitaria, mas você pode dar receitas mais simples, porque assim também você vai proporcionar para sua cliente bons momentos, que ela pode fazer ali, de repente ela pode fazer de domingo, ela faz ali uma sobremesa ou alguma coisa assim, ela vai ter bons momentos em família, e isso não vai tirar suas vendas, tá? Na verdade isso às vezes pode até ajudar, porque ela prova ali aquela receita e daí ela fala... Nossa, que delícia, adorei essa receita. Nossa, então os doces dela devem ser muito bons e etc. Então daí ela acaba até, é bom pra ela meio que provar o que você faz, assim, ou enfim, ter uma ideia, né, mais ou menos do sabor, e aí ela querer comprar.
tá? Então eu acho que receitas também, fora que receitas são posts que fazem muito sucesso. Então eu acho que você pode pensar nisso também, tá? Eu acho bem legal. De novo, só lembrando que o seu Instagram, ele não é um Instagram de receitas, isso é uma coisa que você vai fazer de vez em quando, você não precisa fazer sempre, mas sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou você quer fazer uma vez por mês, você quer soltar uma receita, eu acho bacana, tá? Agora, tá, Juliana, você falou que eu preciso humanizar o meu perfil, que eu preciso fazer esse monte de conteúdo e tal, mas e o post de venda eu vou fazer quando? Você vai fazer... normalmente eu indico que você faça mais ou menos uns 80% dos seus posts sejam de conteúdo, de outras coisas que não o produto em si, final, né? Não o post de venda em si. E 20% mais ou menos você faz de venda. Porque, de novo, a ideia aqui é realmente você fazer... criar esse relacionamento com o cliente, de você criar um conteúdo que seja útil para ele e as vendas acontecerem meio que por consequência, tá? Então é mais ou menos isso. Óbvio que você pode também fazer, eu quero fazer, sei lá, 60-40, você pode fazer, mas eu não faria muito mais do que isso, tá? Eu queria falar mais alguma coisa. Bom, você tem alguma dúvida? Você tá entendendo... Tá fazendo sentido isso tudo pra você? Se você tiver alguma dúvida, ou se alguém mais tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui, eu já tiro essa dúvida pra vocês. Ou se alguém quiser contribuir com alguma ideia, alguma coisa assim, pode me mandar aqui no chat. O outro ponto que eu queria deixar só, por isso que também eu quis escolher o seu Instagram, que era a questão dos doces e dos salgados. Eu acho que quando você deixou ali muito bem, então você tá fazendo bem isso aqui. Eu acho que só dá aquele ajuste nos destaques, então realmente ter ali o destaque do salgadinho já perto do destaque do bolo, do doce e já perto do destaque do kit festa, porque ali fica muito claro, né? É isso que eu faço. A pessoa já leu na bio, isso já tá claro. É doce, é salgado, tem salgado ali comum, tem salgado fit. E eu faço kit festa. Aí ela vai pro destaque, ela já vê no destaque. Então os doces são esses, os salgados são aqueles, o kit festa é assim que funciona. Ótimo. Isso te abre para você poder trabalhar todos esses assuntos no feed. E nos stories, enfim, tá? Então, para as pessoas que normalmente têm... isso você tá fazendo muito bem aqui, mas como eu sei, eu já recebi essa pergunta antes, eu já vi que tem pessoas que... trabalham com serviços diferentes, né? Enfim, ou às vezes ela trabalha com doce, mas ela também faz personal chef, por exemplo. Então, o que eu acho se você trabalha com mais de um serviço ou produtos que sejam muito distintos, assim, deixa claro na bio, deixa claro no destaque, e aí pronto, e aí você pode trabalhar todos esses seus serviços no feed, né? E nos stories. Eu recebi umas perguntinhas aqui, vamos ver. Quando não gosta de aparecer, faz o quê? Falou aqui a Brigadelícias da Gabi. E a Amanda Castro falou, eu sou tímida pra aparecer. Sim, gente. Pois é. A verdade é que assim, eu acho que todo mundo no começo fica tímido, todo mundo tem vergonha de aparecer. Olha, pra mim também foi assim, demorou um tempo assim pra eu me acostumar com a câmera, mas eu acho que tem formas da gente ir fazendo de pouquinho em pouquinho, e aí quando você menos espera, você tá falando com a câmera e você já tá ali mostrando e a coisa fica mais fácil com o tempo, tá? Então a minha dica pra vocês começa aparecendo aos pouquinhos. Então, por exemplo, assim, nos stories, eu tenho vergonha de me mostrar nos stories. Então, tá bom. Então, começa filmando alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, eu vou aqui filmar um doce, não sei o que lá, mostra a sua mão, tá? E vai falando. Então, por exemplo, assim, deixa eu ver se eu consigo... Se eu fizer aqui a câmera, ele vai pra lá, não vai? Vai. Então, muito bem. Então, a gente começa, imagina que aqui eu tenho uma linda panela de brigadeiro. Usem a imaginação de vocês. Então, começa, eu tô aqui falando e eu tô mexendo e você tá vendo a minha mão. Só do fato de já ter uma mão aqui, já deu um pouquinho de uma humanizada, porque a gente tá vendo que tem uma pessoa por trás daquilo, né? Não é tipo uma máquina fazendo. Então, você começa assim e começa falando,
tá? Se acostume dessa forma. Aí depois, você pode também nos stories, essa é uma opção do que você pode fazer. A outra opção é você começa colocando fotos suas e de repente um texto. Você pode até fazer um textinho um pouco maior, você pode fazer textinhos menores, você pode abrir enquetes, etc. E aí você sempre coloca uma fotinho sua ali. Começa assim. E vai fazendo, tipo, essas fotinhos, porque aí já começou a aparecer o seu rosto, já começou a aparecer sua mão e a sua voz nos vídeos, e aí quando você menos esperar, você já vai estar se filmando. Eu, particularmente, acho mais fácil começar a se filmar pelos stories, porque os stories, ele tem uma coisa assim um pouco mais, como eu falo, é um pouco mais informal. É mais informal e some depois de 24 horas, né? Exatamente. Ele é mais informal e ele some depois de 24 horas. Então, gente, fica tranquilo. Porque aquilo vai sumir, ninguém mais vai ver, sabe? E também tem um pouco disso, assim, na rede social. Tipo, ai, meu Deus do céu, eu errei aqui, sei lá, eu soltei um post e ele não foi pra frente. Gente, tudo bem. Amanhã é outro dia, amanhã vocês vão testar um outro post que ele vai pra frente, é normal, tem posts que estoura, você solta um que, meu Deus, ele vai lá na lua de tão bom que ele foi. E o próximo não dá nada, isso é normal, tá? Lembre-se que os dias vão passando e essas coisas todas vão ficando pra trás. E principalmente, nos stories tem isso, ele vai sumir dali a 24 horas, então começa, os stories também você pode gravar ele mais de uma vez, né, isso é normal e isso eu faço até hoje, tá, fico ali 500 vezes gravando stories, não é meu bem, até ele sair do jeito que eu queria, só que isso tudo é muito bom porque você vai se acostumando, e aí conforme você for se acostumando com a câmera, daqui a um pouco você vai ver que você vai estar de fato fazendo vídeos e postando tipo vídeos no feed, explicando mesmo alguma coisa, ou até, por exemplo, que nem eu tô aqui falando com vocês, que eu tô aqui há não sei quanto tempo olhando para uma câmera e falando. Fica mais fácil, tá? A Mãe e Filha 34 aí tá compartilhando uma vitória aí. Ah, vamos ver aqui, deixa eu ver. Mãe e Filha 34 falou: eu também sou tímida, mas botei uma meta de aparecer pelo menos uma vez por dia nos stories e estou conseguindo. Muito bem, é isso mesmo. Gente, coloquem metas. Eu vou aparecer, isso é ótimo, porque a meta também faz a gente se comprometer com aquilo e querendo ou não querendo, a gente acaba fazendo e no final das contas depois a gente acaba se acostumando e dá super certo, você faz muito bem. E aí você vai ver, daqui a um pouco você fala, ok, agora eu já tô aparecendo uma vez por dia, já tô perdendo a vergonha, agora eu vou começar a aparecer 2 vezes por dia, enfim, quando você vê, a coisa vai, tá? Com o tempo ela vai. E essa mesma estratégia que você usa nos stories, você pode usar no seu feed. Então, começa colocando aquelas fotos estáticas, que nem, por exemplo... Deixa eu abrir aqui, peraí. Cadê? Que nem, por exemplo, eu tenho aqui, sabe? Então, eu tenho aqui, tipo, a dica, certo? E tô eu ali numa fotinho. Você não tá se filmando, é só uma foto ali, entendeu? E isso pelo menos já vai dar uma bela de uma humanizada no seu perfil, tá? E aí depois de novo, faça vídeos dando dicas que de repente você aparece sua mão, daqui a um pouco, se você em vez de fazer um carrossel que você só vai fazer as dicas escritas, testa fazer elas filmadas, isso é uma coisa que... também você vai se acostumando, tá? Eu só apareço atrás de um super filtro dos stories. Ah, eu vi, Amanda. Mas, aliás, que... testa, às vezes, talvez um filtro... Eu achei legal, eu achei muito engraçado, eu achei divertido. E aí entra naquela questão que eu te falei do infotenimento ali, né? Total entretenimento. As pessoas, eu acho que daí elas gostam também de ver, porque elas acabam se divertindo. Isso é muito legal. Ali, no final das contas, meio que você já tá treinando, você já tá se acostumando a aparecer de alguma forma, você já tá acostumando a se ver ali, né? Depois, naquele vídeo, a olhar pra câmera, se acostumando com a sua voz ali no vídeo. Mas vai testando, uma sugestão que eu te dou vai testando também, às vezes, diminuir um pouco os filtros, não sei o que, até que você consiga aparecer mesmo, tá? Mas isso, de novo, vai vir com o tempo, mas faça, tá? Vai testando. E também sabe o que eu acho que vai acontecer, gente? Vocês vão ver que as pessoas,
elas vão começar a interagir mais com vocês. E aí no final que isso também acaba dando uma animada na gente, entendeu? Porque você vai ver e falar assim, ai, que legal, as pessoas me mandam mensagens, as pessoas isso, aquilo. Então isso também dá uma força. E é o que as pessoas querem ver, elas querem ver vocês. Tá? Então não tenham vergonha. No começo eu sei que é normal, mas façam, porque é fazendo que vocês vão perder o medo e é fazendo que vocês vão perder a vergonha, tá? Há 2 meses atrás, a gente nunca tinha feito uma live na vida. Ah, bom, é verdade. Ah, é verdade. Gente, é verdade o que o Afonso falou agora. 2 meses atrás, eu nunca tinha feito uma live na vida. Na vida. Eu acho que a única vez que eu apareci num negócio assim, meio ao vivo, foi naquele outro aplicativo que é só de voz, sabe? Que tem não sei se eu posso falar o nome aqui, né? Mas enfim, aquele outro aplicativo novo, que tem aquelas salas que as pessoas só ficam falando, e eu fui chamada pra fazer uma pergunta, entendeu? E mesmo assim só tinha aparecido a minha voz. Mas enfim, a gente já tava, na verdade a gente já tem outros vídeos que a gente já gravou, mas assim, live, entendeu? Que é uma coisa que não é editada, que se der algum problema ali na hora você precisa, né, contornar, enfim. Isso eu nunca tinha feito. E agora eu tô aqui. Eu acho que a primeira live que eu fiz, gente, durou 20 minutos? 20 minutos. 23 minutos. 23 minutos. Isso que eu acho que eu ainda cheguei lá, eu tinha mais ou menos na cabeça o que eu queria falar, e eu cheguei lá e falei, é isso. Acabou, tchau, desliga esse negócio, pelo amor de Deus, entendeu? Aí a segunda live que eu fiz, já teve ali os seus 40 minutos. Ela tá gravada no IGTV. É verdade, tá tudo, pode olhar. Tá tudo gravado no IGTV, tá? Vocês podem ir lá olhar. E, gente, agora eu tô fazendo live de tipo 1h30, e é isso aí, e se der alguma coisa errada a gente vai contornar, e, gente, a vida acontece, sabe assim? Mas, de novo, isso é treino. Vou falar que, assim, ó, na primeira live que eu fui fazer, meu Deus, vocês não estão vendo, é que eu tava aparecendo ali, que eu tava até, assim, o controle ali, eu não sei nem de onde eu tirei. Mas se vocês soubessem o que eu saí suada, gente, sério, eu tava pingando no final daquela live. Depois eu até falei pra uma amiga, falei, olha, meu Deus do céu. Ela, ai, você tava tão bem? Eu falei, gente, você não tem noção. Você não tem noção, o coração tava assim, eu tava tão nervosa, sabe? Mas hoje, gente, às vezes eu fico ainda um pouco, assim, ansiosa antes de entrar na live e fico, mas eu vou falar pra vocês que muito menos. Muito menos, ok, já... Porque você se acostuma, aquilo deixa de ser um bicho de 7 cabeças, sabe? Peraí que eu tô vendo que aqui tá me demorando pra entrar os comentários. O Felipe botou. Então. Essa live, ela vai ficar gravada? Não, ela não vai ficar gravada, né, meu bem? Eu acho que não, porque a gente tá fazendo pelo computador e eu não sei como é que a gente vai fazer depois. Então, não. É um novo sistema, meu povo, a gente ainda vai ter que aprender a fazer isso aí. Exatamente. Eu acho que não, Amanda, porque, na verdade, assim, eu não tô fazendo a live direto daquele que você entra no Instagram, clica lá e começa a live. Eu tô fazendo a live pelo computador, porque pra eu conseguir fazer esse negócio aqui de trocar a tela, tá vendo? Isso aqui, na verdade, que vocês estão vendo é o meu celular, tá? E aí, essa imagem aqui é da câmera. Só que, por exemplo, eu não tenho como fazer uma live no Instagram pela câmera, direto pelo Instagram, né? É só pelo celular. Então, eu não sei direito ainda como é que eu vou fazer isso. Eu não sei, a hora que eu sair daqui, eu não sei se ele vai ficar gravado ou não. Então, eu acho que essa, infelizmente, ela é capaz dela não ficar gravada. Vamos ver, se eu descobrir um jeito de colocar lá, daí eu coloco, tá? Você gostaria que eu colocasse ela lá gravada? A Brigadelícias da Gabi deu risada da minha cara. Mas é isso, gente. A gente tem que se divertir, a gente vai se acostumando. E posso falar, no final, hoje em dia eu tô adorando. A minha mãe me liga às vezes e fala assim, você tá gostando de falar pra uma câmera, né? Não é assim, amor? Ela fala assim, você tá gostando, né? Eu falo, gente, hoje em dia eu tô curtindo. Felipe falou, vocês sempre descobrem tudo. Coloca, sim.
Bom, então eu não vou prometer realmente, porque, gente, é um sistema novo. Esse negócio aqui, tipo, a gente ficou já a tarde inteira aprendendo a mexer nisso daqui, então eu não garanto, tá? Mas se der, aí eu vou subir a live e deixar ela gravada. Tem a possibilidade de colocar outra pessoa para ser a minha cara no Instagram? Eu fico apenas na cozinha. A Amanda Castro perguntou. Outra pessoa para ser a sua cara no Instagram. Só me explica direitinho, tá? Você faz os doces, ou enfim, você faz isso sozinha ou você tem mais algum parceiro, um parceiro, sei lá, alguém que faça com você? Como que funciona? Ou a sua... Porque, por exemplo, assim, às vezes você tem mais de uma pessoa. Não, você às vezes até pode, dependendo da empresa, você até pode colocar uma outra pessoa da empresa para ser a cara, tá? Mas eu acho que isso depende. Depende também, por exemplo, assim, no caso da Amanda, tá? Amanda, vou te usar como exemplo aqui. Chama Quitutes da Amanda, certo? Então, meio que a Amanda que tem que aparecer. Ali não tem muito como. Por exemplo, tá? Se ela... Vamos supor que você tem mais, sei lá, no meu caso eu tenho o Afonso que trabalha comigo, que é o meu marido. De vez em quando ele aparece, isso não tem problema. Mas a cara principal, né, o representante principal sou eu. Assim como, por exemplo, no caso da Amanda. Como no dela tá inclusive no nome da empresa, eu acho que daí você tem que aparecer. Agora, Amanda Castro, me conta assim um pouco mais como é, assim, na sua empresa é o seu nome, não é? Quem seria essa outra pessoa que você gostaria que aparecesse ali? Porque às vezes quando você tem um nome mais assim, genérico, digamos, né, que não seja o nome pessoa física, digamos assim, você até pode escolher uma outra pessoa para ser a cara da empresa, tá? Mas precisa entender se isso, as pessoas se entrarem em contato, essa pessoa vai estar ali se elas quiserem entrar em contato com essa outra pessoa, só tem que entender direito para ver se essa é uma boa estratégia para sua empresa, tá? O Felipe falou, eu morro de vergonha, penso em fazer, mas é complicado, eu tô trabalhando nisso. Trabalha, eu acho que, gente, eu acho que assim, eu nunca gravei um vídeo, não sei o que, se você quiser pular direto pra uma live e começar a fazer live toda semana, isso é um pouco mais, eu acho mais difícil. É um passo grande demais. Eu acho que é um passo grande demais, tá? Começa a aparecer nos stories. Exato, começa a aparecer nos stories. Grava um videozinho de 50, 60 segundos pra botar aí no feed rapidinho, que tem edição, que você consegue olhar. Exato. Eu não sei se tá te ouvindo. Tá me ouvindo porque eu me ouvo aqui no... Você se ouve aí? Eu me ouvo aqui. Ok. Então, o Afonso tá falando, grava um videozinho, então apareça nos stories, grava um videozinho ali de 60 segundos pro feed, daqui um pouco você pode tentar, começa gravando uns videozinhos pro Reels, porque o Reels é divertido ali, ele tem uma pegada também bem informal, então ele não precisa estar assim tão perfeito, sabe? Então é bom pra ir treinando. Começa a aparecer assim, que aí depois eu acho que você pode dar o passo de fazer a live. Ele falou, eu sempre escuto a voz do além. Gente, o Afonso é a voz do além da coisa de doceira. É a minha voz da sabedoria aqui. A mãe e filha falou, no meu caso eu posso escolher a minha mãe. É verdade. É verdade, porque no seu caso tá escrito mãe e filha. A sua mãe, ela pode ser a mãe, enfim, eu imagino que a sua mãe é a mãe do mãe e filha, certo? Então, ela pode sim ser a principal, tá? Mas você sendo a filha, eu acho que você também precisa aparecer, porque se chama mãe e filha, eu acho que as duas deveriam aparecer. Mas tudo bem, você pode colocar ela para aparecer mais, tá? Mas é só isso, assim, gente, não deixa tanto essa questão da vergonha prender vocês, não deixa, porque realmente vocês podem conquistar muito mais se vocês aparecerem, entendeu? Eu sei que dá vergonha, eu sei disso tudo, mas começa um passinho de cada vez, começa aos pouquinhos,
Coloca a meta, sabe, de fazer ali uma vez por dia, pelo menos nos stories. Começa a colocar fotinho no feed. Vai assim, um passinho de cada vez. E aí vocês vão chegar lá. E aí vocês vão ver que a recompensa é grande. Né, meu bem? Cara, eu acho que só, por exemplo, no nosso caso, o perfil começou faz 60 dias. Não, coisa de doceira é um Sim, perfil começou, super novo. sim. Tem 60 dias. Cara, quantas mensagens você recebeu de pessoas do Brasil inteiro até hoje? É verdade, gente. Eu comecei esse perfil aqui, né? Eu comecei ele faz 60 dias. E, gente, se vocês tivessem uma ideia, assim, do tanto de mensagens que eu recebo ali por DM e tudo. E cada mensagem linda, eu fico, na verdade, eu queria até agradecer todos vocês que me mandam mensagem, porque eu fico realmente muito feliz. Eu fico feliz de ver que vocês estão evoluindo, ou que às vezes vocês estão ali com alguma dificuldade e eu consigo ajudar vocês e que realmente aquilo tá mudando alguma coisa pra vocês. E isso é tão gratificante, sabe? E isso também, quando você começa a receber essas mensagens, é aí que você fala, nossa, realmente tá valendo a pena, sabe? Porque gerar o conteúdo, ele dá trabalho e, enfim, tudo que a gente faz dá trabalho, né? Então, quando a gente vê que, de fato, as pessoas, elas estão vendo esse seu trabalho, que você realmente está fazendo uma mudança ali na vida dessas pessoas, isso é muito gratificante. E essas mensagens, os comentários, isso realmente dá muita força pra gente seguir. Então, você vê que realmente vale a pena. Então, aqui também fica o meu agradecimento por todas as mensagens que vocês me mandam. O Felipe falou, já fiz o primeiro passo, que foi me colocar com os produtos. Muito bem. É um trabalho mental intenso para quem é tímido, mas concordo que não pode deixar isso entrar no caminho. Exatamente. Faz assim, vai de pouquinho em pouquinho, mas vai indo, que é importante. A Brigadelícias da Gabi falou, ótimas dicas, muito obrigada, você é muito carismática também. Ah, muito obrigada, muito obrigada. A gente vai ficando mais, é o que eu tô falando, gente, a gente vai ficando mais tranquila conforme o tempo for passando. Porque no começo era bem, então a informação é essa, é assim, assim, assim que você precisa fazer, não. Mas enfim. Bom, acho que temos mais alguma coisa, meu bem? Podemos encerrar por aqui. Alguém mais tem alguma dúvida que queira tirar? Se quiser me mandar aqui no chat. Amanda, o que eu queria falar pra você é que eu acho que você tem várias coisas que você tá acertando no seu Insta, então parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que faça esses ajustes que eu te falei, tá? E começa a criar esses conteúdos mesmo que vão além só do produto, que eu tenho certeza que você vai conseguir atrair mais pessoas para o seu Instagram. As vendas, elas vão acontecer, elas são uma consequência desse trabalho todo, tá? Lembrando que também é um trabalho aí que ele leva um tempo, né? Não é assim só porque você postou um conteúdo hoje que necessariamente você vai vender hoje, ele leva um tempo para ele acontecer, para ele amadurecer e tal. Mas é o que a gente tá falando aqui, também serve para os posts, etc. É um passo de cada vez, é um seguidor de cada vez, é um conteúdo de cada vez. Mas eu te desejo muito sucesso, eu espero que as dicas tenham te ajudado muito e que realmente você consiga aplicar elas e que faça a diferença para você, tá certo? Ela falou, eu adoro o seu Insta, obrigada pela força que você dá pra gente. Imagina, é um prazer. Pessoal que participou aqui da live, que assistiu ela até agora, muito obrigada por ficar aqui com a gente. Obrigada pelas contribuições aqui, foi muito legal conversar com vocês e a gente poder bater esse papo aqui pelo chat também. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que essas dicas que eu dei para Amanda, elas servem para todos vocês, tá? E às vezes não só para o seu Instagram de confeitaria, enfim, mas se você tá tentando fazer ali alguma venda pelo Instagram, eu acho que essas dicas são bem legais. Mas especialmente para as meninas da confeitaria, tudo isso que eu falei dos stories, da bio, dos destaques, dos posts, isso serve para todas vocês, tá bom? Muito obrigada por terem ficado aqui.
Eu vou ver se eu consigo deixar a live gravada, se eu vou conseguir colocar lá. E é isso, gente. Tenham uma ótima noite. O Felipe falou, parabéns pra vocês são ótimos. E aqui tudo da Amanda, inclusive a voz da Lei é super simpática. Vem aqui dar um oi, amor. Eu não sei se a Amanda te conhece. Parabéns ao casal, muito obrigada. Eu adoro a minha voz da Lei, mas eu sou suspeita pra falar. Aparece aqui abaixo. Oi, Amanda. Essa Eu sou a voz do além, mas eu só apareço em ocasiões muito especiais. Exatamente. Esse é o Afonso, pra quem não conhece, é o meu marido. Também, né, ele fica aqui de trás das câmeras, gente, porque ele é o meu suporte, né? É verdade. Ele que a fica produção aqui. Ele é a produção, ele que fica vendo se tá indo tudo bem ou não. Obrigada, amor. Ok, gente, então é isso. Tenham uma ótima noite. Espero que todos vocês consigam fazer muitas vendas pelo Instagram e que essas dicas tenham ajudado bastante vocês, tá bom? Um beijo. Amanda, muito obrigada por ter disponibilizado aqui o seu Instagram pra gente poder analisar, porque eu tenho certeza que essas dicas vão funcionar pra você e pra todas as outras pessoas, então eu realmente agradeço muito, viu? Boa sorte pra você, muito sucesso. Um beijo pra todos vocês. Fui!